Imagine viver em um lugar onde a própria paisagem parece estar te observando, não de forma simbólica, mas literalmente. Na Ilha de Páscoa, centenas de rostos gigantes de pedra encaram o interior da ilha, como se vigiassem cada passo, cada respiração, cada decisão tomada pelos vivos. E a primeira ferida que isso abre é simples e desconfortável. Ninguém esculpe e ergue algo desse tamanho apenas por estética. Os moais não foram feitos para impressionar visitantes. Eles surgiram em uma sociedade isolada, sem metal, sem rodas, sem animais de tração. Ainda assim, cada estátua exigia anos de trabalho, esforço coletivo extremo e recursos que, aos poucos, levariam a ilha ao limite. Isso já levanta uma pergunta incômoda. O que era tão importante a ponto de justificar esse sacrifício? Para o povo Rapa Nui, os moais representavam ancestrais poderosos, mas não ancestrais no sentido simbólico que usamos hoje. Eles acreditavam que, após a morte, líderes e chefes espirituais acumulavam mana, uma energia invisível capaz de influenciar colheitas, chuvas, saúde e até conflitos. O moai era mais do que uma homenagem, era um canal, um ponto fixo onde essa energia continuava atuando no mundo dos vivos. E aqui está um detalhe que muita gente ignora. Quase nenhum moai olha para o oceano. Eles estão voltados para dentro da ilha, para as antigas aldeias. Isso muda tudo. Não estavam protegendo a ilha de invasores externos, mas vigiando seu próprio povo, como se a presença deles lembrasse constantemente que os mortos ainda observavam, julgavam e influenciavam os vivos. Alguns moais carregavam enormes chapéus de pedra vermelha, os pukal. Não eram adornos. A cor vermelha para os Rapa Nui simbolizava poder e sacralidade. Quanto maior o pukal, maior a autoridade espiritual daquele ancestral. Em outras palavras, a hierarquia social continuava existindo mesmo após a morte, esculpida em pedra, impossível de ignorar. Agora pense no impacto psicológico disso. Viver, nascer, trabalhar e morrer sob o olhar fixo de ancestrais gigantes, acreditando que suas decisões afetariam diretamente o equilíbrio da ilha. Não era apenas religião. Era controle social, espiritual e cultural, tudo ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que, quando a sociedade Rapa Nui começou a colapsar, com fome, conflitos e escassez, muitos moais foram derrubados. Derrubar uma estátua não era vandalismo. Era romper com o poder que ela representava. Era como dizer, essa proteção falhou. Os moais, no fundo, revelam algo desconfortável sobre nós mesmos. Sempre que uma sociedade acredita que forças invisíveis garantem sua estabilidade, ela corre o risco de ignorar os limites reais do mundo ao redor. E a Ilha de Páscoa é o retrato silencioso do que acontece quando essa linha é cruzada. Durante muito tempo, a pergunta não foi por que os moais foram construídos, mas como isso foi sequer possível. Porque quando você observa uma dessas estátuas de perto, o desconforto é imediato. Algumas pesam mais de 80 toneladas, outras chegam a 10 metros de altura. E tudo isso foi feito por uma sociedade que não conhecia metal, não usava rodas e não tinha animais para tração. Aqui, a ferida se aprofunda. A explicação simples não dá conta do problema. A versão mais difundida diz que os Rapa Nui usavam troncos de árvores como rolos, arrastando os moais do local de escultura até suas plataformas cerimoniais, os ahu. Mas essa teoria começa a ruir quando você cruza os dados. A ilha hoje é quase totalmente desmatada. Durante séculos acreditou-se que esse desmatamento foi causado justamente pelo transporte das estátuas. Só que os números não fecham. Seriam necessárias milhares de árvores para mover apenas uma única estátua grande, e existem centenas delas espalhadas pela ilha. É nesse ponto que surge uma ideia que parece absurda à primeira vista, mas que muda completamente a forma de enxergar os moais. Eles não eram arrastados,
Eles eram caminhados. Pesquisadores modernos conseguiram mover réplicas de moais utilizando apenas cordas, balançando a estátua de um lado para o outro, como se estivesse dando passos. O formato inclinado da base e o centro de gravidade avançado não seriam defeitos, seriam parte do projeto. Isso explicaria algo que sempre intrigou arqueólogos. As lendas Rapa Nui dizem que os moais andavam até seu local final. Por muito tempo, isso foi tratado como mito. Mas quando ciência e tradição oral se encontram, o mito deixa de parecer fantasia e passa a soar como memória técnica disfarçada de narrativa simbólica. Ao longo da ilha, existem dezenas de moais abandonados ao longo dos caminhos. Não estão quebrados, não foram destruídos por inimigos, simplesmente ficaram ali, como se o processo tivesse sido interrompido abruptamente. Isso sugere algo mais profundo do que falha logística. Sugere ruptura social, fome, conflitos internos, perda de liderança espiritual. Quando o sistema que sustentava o esforço coletivo colapsa, até deuses de pedra ficam para trás. Mover um moai não era apenas um desafio físico, era um ritual coletivo. Cada estátua exigia coordenação perfeita, confiança, disciplina e um propósito compartilhado. Se alguém soltasse a corda no momento errado, a estátua tombava. E tombar um moai durante o transporte era considerado um mau presságio. Isso transformava o deslocamento em um teste social. Uma sociedade que não caminha junta não faz o moai andar. E talvez o detalhe mais inquietante seja este. Ao tentar provar que os moais podiam ser movidos com técnicas simples, a ciência moderna acabou revelando algo maior. Não foi força bruta que ergueu aquelas estátuas. Foi organização, conhecimento prático e um pacto coletivo. Quando esse pacto se quebrou, as estátuas pararam de se mover. E pouco depois, a própria civilização também. Por séculos, o mundo acreditou que os moais eram apenas cabeças. Rostos enormes emergindo da terra, como se o restante tivesse sido engolido pelo tempo. Essa imagem, repetida à exaustão, ajudou a esconder uma das partes mais inquietantes da história. Porque quando escavações mais profundas começaram a ser feitas, a verdade apareceu lentamente, centímetro por centímetro. Os moais têm corpos inteiros enterrados, e não foram soterrados por acaso. Esses corpos não são simples extensões da cabeça. Eles possuem proporções cuidadosas, braços alongados, repousando sobre o abdômen e, principalmente, símbolos gravados nas costas. Marcas que não aparecem à distância, marcas que só existem para quem chega perto. Isso já levanta um incômodo. Por que esculpir detalhes tão pesados e invisíveis ao olhar comum? Os petroglifos encontrados nas costas dos moais não seguem um padrão decorativo aleatório. Muitos representam pássaros, figuras humanas estilizadas e formas ligadas a rituais antigos. Esses símbolos aparecem também em cavernas, rochas sagradas e em objetos cerimoniais da Ilha de Páscoa. Ou seja, os moais não eram estátuas isoladas. Eles faziam parte de um sistema simbólico muito maior, conectado a rituais, ciclos naturais e poder espiritual. A posição dos moais também não é aleatória. Muitos foram erguidos sobre plataformas chamadas zahu, construídas em locais estrategicamente alinhados com antigas aldeias e fontes de água doce. Em uma ilha onde a água sempre foi escassa, isso não é detalhe, é mensagem. É como se essas figuras de pedra estivessem literalmente ancoradas nos pontos vitais da sobrevivência. Com o passar do tempo, algo mudou. A escassez de recursos aumentou, conflitos internos se intensificaram e o sistema espiritual que sustentava a sociedade começou a ruir. É nesse período que muitos moais foram derrubados deliberadamente. Não caíram por erosão nem por terremotos. Foram empurrados, quebrados, desacralizados. Derrubar um moai era mais do que destruir uma estátua. Era romper com a autoridade ancestral que ela representava. E há um detalhe perturbador.
Alguns dos moais enterrados parecem ter sido cobertos propositalmente, como se alguém quisesse escondê-los, protegê-los ou até silenciá-los. Isso sugere que, mesmo após o colapso, ainda havia medo, respeito ou culpa associados a essas figuras. Como se apagar sua presença fosse a única forma de seguir em frente. Quando você percebe que os moais têm corpos, símbolos e posicionamentos estratégicos, a história deixa de ser sobre esculturas gigantes. Passa a ser sobre uma civilização que tentou eternizar seu conhecimento, sua hierarquia e sua visão de mundo na própria paisagem. E talvez, ao fazer isso, tenha criado algo que sobreviveu à sua própria queda, silencioso, enterrado, mas ainda observando. Quando você junta todas essas peças, a história fica ainda mais inquietante. Em algumas escavações, arqueólogos perceberam que o solo ao redor dos moais era surpreendentemente fértil. Não por acaso. Cinzas vulcânicas, fragmentos de rocha e técnicas agrícolas avançadas foram usadas ao redor das estátuas para melhorar a produção de alimentos. Na prática, os moais não apenas observavam as aldeias, eles estavam posicionados onde a vida precisava prosperar. Como se espiritualidade e sobrevivência nunca tivessem sido coisas separadas. Outra curiosidade que quase ninguém comenta: nenhum moai é exatamente igual ao outro. Cada rosto tem traços únicos, como se fossem retratos. Narizes mais longos, queixos mais marcados, expressões levemente diferentes. Isso reforça a ideia de que não eram deuses genéricos, mas pessoas reais, líderes específicos, eternizados para continuar exercendo influência mesmo após a morte. É impossível olhar para isso e não sentir um certo desconforto, como se a ilha fosse um enorme cemitério ativo e não abandonado. E existe ainda um detalhe silencioso, porém perturbador. Muitos moais têm olhos esculpidos, mas durante séculos eles ficaram vazios. Apenas em rituais específicos eram inseridos olhos feitos de coral branco e obsidiana negra. Quando esses olhos eram colocados, o moai deixava de ser pedra e passava a ver. Imagine o impacto disso em uma comunidade inteira. Dezenas de gigantes ganhando olhos ao mesmo tempo encarando as aldeias. Não era apenas fé, era experiência psicológica coletiva. Quanto mais você observa, mais percebe que a Ilha de Páscoa não conta uma história simples de ascensão e queda. Ela parece registrar um experimento social extremo, uma civilização isolada, tentando sustentar equilíbrio espiritual, político e ambiental ao mesmo tempo. Quando esse equilíbrio se rompeu, os moais não foram apenas abandonados, eles se tornaram testemunhas silenciosas de tudo o que deu errado. E talvez o mais inquietante seja isso: os moais ainda estão lá, não falando, não se movendo, apenas esperando. Porque quanto mais estudamos essas estátuas, mais surgem conexões com outras construções gigantes espalhadas pelo mundo, levantando uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer. E se os moais não forem um caso isolado? Se essa história mexeu com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também gosta de mistérios que desafiam a versão oficial da história e se inscreva no canal. Porque no próximo vídeo a gente vai seguir esse rastro e explorar o que liga os moais a outras civilizações antigas. E por que tantas delas parecem ter desaparecido da mesma forma.